Como muitos de vocês pediram, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lendas Urbanas. Na lenda urbana de hoje falaremos de um país asiático. Eu sei que vocês gostam bastante das lendas asiáticas, então não poderia deixar esse país de fora das lendas urbanas. Então hoje vamos falar das lendas urbanas chinesas. Bonecas Tumbler. A primeira lenda que a gente vai falar é sobre as bonecas Tumbler. A China oferece meio que bolsas de estudo para japoneses, já que eles ficam um pouco próximo. Então, alguns japoneses saem para ir estudar, fazer faculdade, alguma coisa assim na China. Só que aí, de repente, esses japoneses que estavam indo para a China começaram a desaparecer, e ninguém sabia o motivo deles estar desaparecendo. Foi aí que um dia uma menina resolveu ir fazer uma visita na China, antes de fazer o seu intercâmbio que ela tinha conseguido. Ao chegar na China, ela resolveu conhecer várias lojas que tinha em Xangai e esses tipos de coisa para ver pontos turísticos, para se adaptar à cidade. Até que de repente ela achou uma loja muito estranha. O nome da loja era Dharma, a loja de bonecas Tumbler. Quando ela entrou nessa loja, ela viu que tinha várias bonecas de tamanho humano, que pareciam estar vivas, só que elas só ficavam lá paradas, sentadas e sorrindo, como se fosse só pra você admirar a beleza delas. Elas não falavam nada, mas você percebia que elas estavam vivas. Tinha tanto boneca de homem quanto boneca de mulher. Até aí já é bizarro, pessoas sentado fingindo ser boneca, só pra parecer uma boneca bonita para as outras pessoas admirarem. Já é muito estranho. Só que aí, dando uma olhada por todas aquelas bonecas, de repente ela encontrou um meio estranho. Essa tava sorrindo e segurando uma caneca. A menina resolveu ler o que estava escrito na caneca, porque ela reconhecia o que estava escrito lá, estava escrito em japonês. Ao ler a frase na caneca, estava dizendo: "Socorro, eu sou da universidade tal e estou sendo mantida em cativeiro." A menina leu essa frase e tomou um susto. Todos os chineses da loja resolveram olhar para a cara da menina. Por que ela se assustou? Será que ela sabe o que aconteceu aqui na loja? A menina tentou disfarçar, continuou olhando as bonecas e depois saiu da loja. Ela tentou falar isso pro governo chinês, mas acabou sendo ignorado, porque ninguém acreditaria numa história dessa. Voltando para o Japão, ela resolveu contar para o governo de lá, e eles resolveram fazer uma investigação. Chegando ao local onde a menina tinha falado que existia a loja lá em Xangai, a loja não estava mais lá. Não tinha nada sobre o proprietário antigo, ninguém sabia nada de o que estava na loja. Simplesmente era um balcão fechado. Os desaparecimentos continuam a acontecer até hoje, e ninguém sabe aonde a loja de bonecas Tumbler foi parar. Mas se você ganhar um intercâmbio na China, tome cuidado para não virar uma boneca Tumbler. Shy Guy. Essa lenda conta que um menino lá na China estava apaixonado por uma menina, que acabou traindo ele. Ele ficou muito nervoso por ela ter traído ele e queria vingança, mas ele não conseguia se vingar. Ele tentou várias maneiras de se vingar dela, mas ele não conseguiu. Então, com raiva, triste e sem vontade de viver, ele resolveu se suicidar dentro de um lago. Só que quando esse menino caiu dentro de um lago, dizem que o espírito dele virou um Shy Guy. Shy Guy é um espírito que fica preso dentro de lagos, que só pode ser libertado depois que ele puxa uma alma para dentro do lago e troca de lugar com ela. Então, conta que nos lagos chineses existem esse espírito Shy Guy. E se você chegar perto dele à noite e um Shy Guy estiver lá te observando, ele com certeza vai tentar te atrair para dentro do lago e lá ele vai te matar para poder ser libertado e você trocar de lugar com ele. E assim vai acontecendo todo esse processo e nunca para de existir Shy Guys. Então eu pensaria duas vezes se estivesse na China em chegar perto de um lago à noite. Os pãezinhos de carne. No início dos anos 80, uma padaria acabou fazendo muito sucesso em Pequim, porque muitas pessoas estavam falando que ele estava fazendo um pãozinho de carne muito bom. Muitas pessoas estavam adorando os pãezinhos de carne, só que era uma coisa estranha. Tinha muita demanda pelo pãozinho de carne, e o pãozinho de carne dava muito dinheiro pro padeiro. Por que esse padeiro tinha tanta falta de pãozinho de carne às vezes? As pessoas já chegaram a perguntar pra ele como que ele fazia essas carnes, e esse padeiro falou que era carne de porco. Tá, se é carne de porco, é fácil conseguir carne de porco. Só que mesmo assim, o padeiro passava dias, semanas, sem ter o pãozinho que todo mundo gostava. Algo estranho estava acontecendo. Será porque o pãozinho era muito bom e acabava muito rápido? Faz sentido, mas dava pra ele conseguir mais, se era simplesmente porco.
Até que um dia um cara perito em comidas resolveu ir visitar a padaria desse cara para ver qual era do pãozinho. Ele comeu o pãozinho e realmente era muito saboroso mesmo. Só que ele sentiu um gosto meio estranho, aquilo não parecia ser carne de porco. Imaginando que havia algo de estranho, ele resolveu comprar um pãozinho e levar para fazer uma investigação do que era feita a carne. E foi aí que descobriram que a carne era carne humana. Muitas pessoas estavam comendo um pãozinho achando que era carne de porco, mas era carne humana. O cara acabou sendo preso e ao interrogarem ele, descobriu que o motivo dele ter feito esse pãozinho foi porque ele brigou com um cliente e sem querer ele acabou assassinando o cliente. Ele não tinha onde esconder o corpo da pessoa. Então o que ele resolveu fazer? Fazer pãezinhos com a carne humana. Só que a demanda acabou sendo tão grande que ele precisava de mais carne humana. E onde ele conseguia isso? Ele pegava entregadores que traziam comida pra ele, que traziam carne, essas coisas, sequestrava, matava e mantinha guardado na sua geladeira pra poder fazer os tais pãozinhos. A lenda conta que, após essa história ter viralizado e as pessoas descobrirem que esse pãozinho era feito de carne humana e muitas pessoas gostaram, altos canibais, vários mesmos, resolveram sequestrar pessoas pra fazer o tal pãozinho de carne. Então dizem que na China, até hoje, existem canibais que querem sequestrar as pessoas pra fazerem os tais pãezinhos. Kashima Reiko. Essa lenda ela é japonesa, mas ela foi criada na China e a popularidade dela é bem maior na China do que no Japão. É a lenda da Kashima Reiko. A lenda conta que uma menina estudante estava andando indo para casa à noite, quando de repente vários homens apareceram e abusaram dela. Ela tentou fugir, mas nesse momento que ela estava tentando fugir perto da escola, ela caiu num trilho de trem, onde o trem passou e cortou as pernas dela. A menina morreu instantaneamente na hora. Os caras viram a cena, largaram a menina lá e foram embora. No outro dia os caras pensaram, pô, isso vai virar notícia no jornal, uma menina que caiu na trilha do trem saindo da escola e morreu. Só que não. Nenhum jornal noticiou, ninguém falava sobre o assunto e não se dava conta da morte da menina. Ninguém falava sobre nada. Então, o que aconteceu com o corpo? Os caras nada bobo estavam com medo de ir até o local porque a polícia poderia estar esperando para saber quem ia até o local descobrir primeiro, porque poderia ser um culpado. Eles esperaram dias, passando vários dias, nada de ninguém falar do corpo da menina. Então um dos alunos resolve ir até o local onde estava o trem, olhar e não tinha mais o corpo dela lá. O que aconteceu com essa menina? Ninguém sabe. Um certo dia, um estudante estava voltando da faculdade para casa à noite quando ele viu uma menina pendurada num muro. Ele olhou para ela e ela perguntou, você sabe onde estão minhas pernas? Assustado ele falou, como assim? A menina levantou, ele viu que ela estava sem pernas e saiu correndo. Depois que esse menino viu o relato, ele começou a contar e ninguém acreditava. Passado alguns dias, várias pessoas começaram a relatar a mesma história da menina sem pernas, mas era algo que não tinha como acreditar. A lenda conta que Kashima Reiko, depois que morreu, acabou virando um fantasma, um espírito vingativo, e esse espírito vingativo fica rodando as escolas em busca da sua perna. E normalmente ele aparece à noite em pessoas que estão no banheiro da escola. Ele se pendura na janela e pergunta, onde estão minhas pernas? Se você responder não sei, provavelmente ele vai tentar te caçar e arrancar suas pernas para pegar para ele. Agora, a resposta certa para você se salvar é falar no trilho do trem. Ela pode perguntar, como você sabe disso? E você tem que dizer que o monstro da máscara de demônio te contou. Ou ela perguntará qual é o meu nome. Se você falar Kashima, ela fica com raiva e te mata. Você tem que chamar ela do monstro da máscara de demônio. Então, é sempre bom tomar cuidado quando você estiver voltando da faculdade à noite ou estiver no banheiro à noite de uma escola, porque a Kashima, ela pode ir lá te visitar e perguntar onde estão minhas pernas. Você já saberá a resposta, mas não é certeza que você será salvo. O ônibus 375. A lenda conta que uma certa noite passou um ônibus pela cidade com o número 375. Dizem que esse ônibus estava passando e coletando pessoas pela cidade. Só que todas as pessoas que entraram nesse ônibus simplesmente desapareceram. Ao entrar no terminal e procurar o ônibus 375, ele havia sumido também. Então ele sumiu com vários passageiros que entraram dentro dele e ninguém sabia onde ele foi parar. Então o ônibus número 375 parou de existir na China. Só que algumas pessoas relataram que toda noite o ônibus 375 começa a rodar a cidade. E se você entra dentro do ônibus, você acaba desaparecendo para sempre.
Essa é só a primeira versão do ônibus 375. Vamos para a segunda versão, que é bem mais macabra. A segunda versão conta que um menino estava voltando do seu trabalho, até que ele parou na estação lá de ônibus e estava o último ônibus que saía à meia-noite. Esse ônibus era o 375. Ele precisava pegar esse ônibus, senão ele não conseguia voltar para casa, e era o único ônibus que atravessava a cidade, o último. Então ele entrou dentro desse ônibus. Ao entrar desse ônibus, ele viu as pessoas com a cara meio abaixada, meio estranhas. E nisso o ônibus começou a seguir seu trajeto, foi seguindo tranquilo seu trajeto de boa. Várias pessoas foram descendo antes do ônibus chegar perto do fim da cidade, até que de repente, 3 caras subiram. Esses caras estavam de capuz, um de sobretudo e o outro com uma touca. Não dava pra ver o rosto deles. Só tinha sobrado no ônibus então o motorista, esses 3 caras, uma senhora e o menino que estava voltando do trabalho. Tudo bem, tudo tranquilo, eles estavam voltando, até que de repente a senhora olha pra esse menino e fala: "Você roubou minha bolsa." Ela começa a gritar que ele roubou a bolsa dela. Ele fica desesperado e fala: "Não, eu nem me mexi daqui, como eu roubei sua bolsa?" A mulher fica toda desesperada e começa a gritar e chamar o motorista e fala: "Vamos descer na frente à delegacia, porque ele roubou minha bolsa e eu vou provar que ele roubou minha bolsa." O motorista fala: "Temos uma delegacia ali na frente, você tem certeza que quer fazer isso?" A senhora fala: "Sim, e ele vai descer comigo, a gente vai na delegacia." O menino, como sabia que ele não tinha roubado nada, ele simplesmente falou: "Tudo bem, você quer descer na delegacia, a gente desce. E eu provo que eu não te roubei nada." O ônibus chegou perto da delegacia, deixou os dois, e os dois desceram. O menino fala: "Tá bom, senhora, pra provar que eu não te roubei, vamos pra polícia agora e eles vão me revistar e você vai ver que eu não roubei sua carteira." A senhora olhou pra ele e falou: "Não, tudo bem. Eu sei que você não me roubou nada. O motivo de eu ter feito isso é para que a gente descesse do ônibus. Eu queria que a gente descesse do ônibus porque aquelas 3 pessoas que entraram, elas não tinham pernas. A senhora conseguiu salvar ela e o menino, mas não foi o mesmo pro motorista." Depois daquela noite, o ônibus número 375 desapareceu e nunca mais foi encontrado. E aí vem a parte da lenda que ele roda a cidade pela noite, pegando os passageiros. E se você estiver dentro quando essas 3 pessoas entrar, o seu fim está próximo. Bom, esse foi o vídeo de lendas urbanas de hoje, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que isso me ajuda demais, é só você clicar no joinha aqui embaixo. E se você é novo no canal e gosta de lendas urbanas e histórias de terror, clica no botão de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Lembrando, aqui dos lados vai estar as últimas lendas urbanas, quiser assistir tá bem legal também. E se você quiser alguma lenda urbana de algum outro país, comenta aí que os mais votados é o que eu trago pra vocês. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, e fiquem bem.